Olá galera, bem-vindos aí a mais um vídeo Dicas Seguras. E a gente escolheu fazer esses vídeos aí falando sobre empilhadeira. A gente vai fazendo alguns vídeos aí no decorrer do período falando sobre outras questões, né? Sobre dicas seguras em outros assuntos, mas o assunto que a gente escolheu para fazer primeiro aí foram dicas seguras referentes à empilhadeira. E estamos falando aí sobre regras de segurança na operação de empilhadeira, ao qual esse aqui é o segundo vídeo. Eu vou fazer uma série de 4 vídeos falando sobre regras de segurança e esse é o segundo vídeo. Então vamos lá, dicas seguras de empilhadeira, regras de segurança parte 2. Vamos seguindo aí. Meu nome é Jefferson Chiesi, sou coordenador de treinamentos da Avante Treinamentos, técnico em segurança do trabalho há 10 anos, bombeiro civil, socorrista profissional e instrutor de empilhadeira, ponte rolante, transpaleteira, talha, rebocador e uma série de outras aulas aí na área de segurança do trabalho, ok? Lembrando mais uma vez que quem chegou agora no canal e ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no sininho que tem aí embaixo, se inscreve para você receber a notificação quando a gente postar vídeo novo. E também dá um like nos vídeos aí para dar um incentivo para a gente continuar gravando, tá? Gostando do vídeo realmente, além do like, compartilha, não seja egoísta. Pega o link do vídeo e passa aí nos grupos de WhatsApp, coloca no seu status, manda pelo Facebook, pelo Instagram. Compartilha com a galera para que o máximo de pessoas possam assistir aí os nossos vídeos e ajudar aí o maior número de gente. Tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Pessoal, no primeiro vídeo que eu gravei, eu falei sobre as 23 primeiras regras de segurança na operação, tá? Se você está chegando agora e não acompanhou os vídeos anteriores, acompanha, que a gente já fez alguns vídeos muito bacanas lá. Para quem já é operador, vai servir pra caramba para relembrar muita coisa, ou às vezes até aprender, não sei qual que é o nível da aula que você teve na tua formação, né? E para quem está pensando em fazer o curso de operador de empilhadeira, também é legal, porque você já vai chegar na sala de aula sabendo aí boa parte do conteúdo, tá? Então a gente continua essa parte 2 aqui a partir da regra número 24. Lembrando que é um total de 100 regras de segurança e a gente dividiu essas 100 regras aí em 4 partes, né? Em 4 vídeos. Esse é o segundo vídeo dessa série aí de regras de segurança para a operação de empilhadeira. Então a gente continua aqui a partir da regra número 24. Lembrando que também vocês vão ver aí algumas regras em negrito e outras regras normais. É porque as regras em negrito a gente destacou que são as consideradas as mais importantes, as que são mais utilizadas no dia a dia de um operador de empilhadeira, tá? Então a gente não explica as 100 regras, a gente explica as que são realmente mais importantes, mas a grande maioria, vou falar para vocês aí que praticamente 90% das regras, elas são praticadas ou pelo menos deveriam ser praticadas no dia a dia do operador. Então vamos lá, regra número 24. Buzinar regularmente, pelo menos 3 vezes, sempre que se aproximar de pessoas que estejam andando, puxando algum carrinho ou carregando algo, evitando assustá-las. Então a sinalização, eu falei isso no vídeo anterior, né? Sinalização sonora é imprescindível, inclusive a norma de segurança, e eu vou fazer ainda um vídeo explicando a NR11, que é a legislação pertinente aí à operação de empilhadeira. No item 11.1.7 ele fala que todo equipamento de transporte com motor tem que possuir sinal de advertência sonoro. Então a buzina é de praxe em todos os equipamentos e ela deve ser utilizada. A buzina tem que ser utilizada com parcimônia pelo operador, mas não pode deixar de ser utilizada. Então é uma atenção que o operador tem que dar. Outra coisa que eu comento também é as luzes da máquina, né? Utiliza todos os faróis, tudo que a máquina tiver de luminosidade também auxilia na sinalização visual. E isso é importantíssimo dentro de um galpão logístico, principalmente, você ser visto, né? É importante demais essa atitude por parte do operador. Próxima regra, número 25. Evitar as manobras muito difíceis. Tem operador que ele domina bastante a operação e ele faz cada peripécia com a empilhadeira e a coisas às vezes desnecessárias.
Então procura estudar, procura conhecer o caminho, o espaço que você vai usar e não fazer aquelas manobras muito complicadas, porque um vacilo numa manobra muito complicada pode gerar algo desagradável. Tá? Então evitar ao máximo, procurar fazer as manobras mais simples possíveis, de preferência em áreas mais abertas. Se tiver que dar uma volta a mais numa rua, faça isso, para evitar qualquer tipo de desagrado, né? Qualquer coisa ruim que possa acontecer. Próxima regra, número 26, não provocar situações embaraçosas e perigosas, ou seja, não utilizar o equipamento como um brinquedo. Tem situações em que o operador quer acelerar um pouquinho a máquina perto de alguém para dar um susto. Tem situações que o operador quer aumentar a velocidade e passar próximo da pessoa para dar um susto. Tem situações que o operador quer usar a máquina como brincadeira e isso é perigoso. Inclusive, gente, vou tentar fazer um vídeo também sobre responsabilidade civil e criminal e ali tem um item, um artigo, aliás, no Código Penal Brasileiro, responsabilidade criminal, que o operador sem fazer nada, nem causar dano, prejuízo material algum ou atingir qualquer pessoa causando vítima, ele está sim cometendo um crime. E assustar propositalmente colegas, né, provocar situações embaraçosas, eu acabei até falando aqui da próxima regra, número 27, não assustar propositalmente os colegas, ou provocar situações embaraçosas, né? A gente já está envolvendo aqui as regras 26 e 27, é considerado um crime perante o Código Penal Brasileiro. Tudo bem? Quem já teve aula comigo ou já teve esse assunto em alguma aula, já sabe do artigo 132 do Código Penal. Quem não conhece ainda, vai no Google lá e joga artigo 132 do Código Penal e você vai entender o que eu estou falando, ok? Próxima regra, como a gente já falou da 26 e da 27, vamos falar agora da 28. Não andar em grande velocidade. Pessoal, as máquinas a combustão e também as elétricas, elas têm aí uma capacidade de desenvolver uma certa velocidade, né? Só que existe regras, boas práticas de operação, aonde nós não devemos ultrapassar os 10 km por hora. Então, tem máquina que chega a 20 km por hora, tem máquina que chega a 18, 17 km por hora. Não devemos estar a essa velocidade. Por maior que seja a pressa, por maior que seja a necessidade de ir rápido, de fazer mais. Preste atenção, excedeu a velocidade baseada em boas práticas, a responsabilidade passa a ser do operador. Então, não andar em grande velocidade. Próxima regra, número 29. Não fumar ou usar celular enquanto estiver ao volante ou abastecendo a empilhadeira. Pessoal, fumar já é uma outra questão porque envolve uma cultura que já está sendo inserida em diversos locais, né? Hoje muitas pessoas têm deixado de fumar ou pelo menos têm se controlado melhor por essas questões legais. Agora, celular já é um pouco mais difícil. Quantos e quantos vídeos a gente não encontra na internet, no YouTube ou no Facebook ou em WhatsApp, de pessoas operando e filmando a sua própria operação. E isso acontece no dia a dia das empresas, não filmando, mas mexendo em celular. As pessoas em cima da empilhadeira mexendo em celular. E isso é um perigo. Assim como no meu carro eu não posso mexer em celular ao mesmo tempo que eu estou dirigindo, na empilhadeira é a mesma coisa. E acarreta acidentes da mesma forma, lesões físicas, danos materiais e uma série de dor de cabeça. Então, não pode fumar ou usar celular enquanto estiver operando ou abastecendo uma empilhadeira. Próxima regra, número 30, tá? Segurar sempre o volante com as duas mãos, a não ser quando tiver que acionar dispositivos de comando e nas manobras. Hoje, as empilhadeiras mais modernas, elas têm que possuir uma manopla, que é aquela bola preta que fica no volante. As empilhadeiras mais antigas, elas não possuíam manopla. Então era comum antigamente espelhar o volante na hora de fazer manobra e alguns operadores ainda trazem esse costume, que hoje é considerado um vício, tá? Se você for fazer o teste numa empresa e espelhar o volante, gente, é fazer a manobra no volante com a mão aberta, com a mão espalmada, igual a gente faz no nosso carro. Isso é proibido.
tá? Para a regra de segurança não pode. Se você vai fazer teste numa empresa e você fez isso no volante da empilhadeira, automaticamente você já está reprovado. Isso vai depender, logicamente, do avaliador, se ele conhece essa regra ou se ele viu que você fez isso, tá? Então hoje é obrigatório usar a manopla. Numa linha reta, você pode segurar com as duas mãos, aliás deve, né? Seguindo aí a regra número 30. Ao fazer manobras ou acionar o comando hidráulico, aí sim você vai abandonar a mão direita do volante, mantendo a mão esquerda na manopla, e a mão direita, se for manobra, fica descansando no teu colo, ou o que muitos operadores têm de costume, né, de apoiar ela em cima do comando hidráulico. Só que aí é um outro perigo. Às vezes o operador esquece e pesa um pouquinho a mão, e ali ele está levantando o garfo, ele está inclinando ou recuando o torre e ele acaba nem percebendo, tá? Então só ter atenção com isso daí também. Próxima regra, número 31, não admitir brincadeiras em volta da empilhadeira. Eu sei que isso já é uma regra um pouco mais difícil de cumprir, não só por brincadeiras, mas por questões de pedestre mesmo, né, que não tem noção alguma da dificuldade que a gente tem ao operar uma empilhadeira e do risco que eles correm. Mas é importante você sempre alertar, pessoal, ó, fica um pouco longe, né? Não fica brincando aqui, cuidado com essa operação que eu estou fazendo aqui, que é perigosa. Então procure evitar esse tipo de atitude, até para você não correr o risco de ser penalizado, tendo em vista que isso está escrito como uma regra de operação e uma responsabilidade do operador, ok? Próxima regra, número 32, não passar sobre objetos no piso, evitando movimentos bruscos do volante de direção e balanço da carga. Isso eu sempre comento nos treinamentos, principalmente na hora da prática, independente de ser empilhadeira, até com transpaleteira ou rebocador, sempre que eu vejo algum objeto caído no chão, evitar passar em cima. Lasca de pallet, parafuso, pedaço de estreche, fitilho, tudo isso daí pode, além de travar as rodas, pode desestabilizar a máquina ou a carga. Então sempre ter atenção. Outra coisa também, algumas empresas têm o seu interior, ou nas ruas externas também, algumas deformidades no piso, como buracos, como piso de paralelepípedo e por aí vai. Então tentar tomar o máximo de cuidado nesses pisos, evitando solavancos na máquina, tá? Para não desestabilizar nem o equipamento e nem a tua carga. Próxima regra, número 33, verificar a maneira mais fácil de carregar e descarregar o material. Então sempre planejar, gente. Parem antes de fazer o serviço e observem o que eu vou fazer, qual é o peso da carga que eu vou pegar, qual é a altura que eu vou levantar ou vou retirar, para onde eu vou levar, o que eu vou fazer com essa carga. Então fez esse planejamento, tem muita chance de dar tudo certo. Agora, quando você pega o material sem planejar, sem verificar antes, aí você tem o fator surpresa contra você. Então, verificar a maneira mais fácil de carregar e descarregar o material. Próxima regra, número 34, verificar sempre o peso e o volume da carga. Olha, o que eu acabei de falar na regra anterior também faz parte desse planejamento, tá? No vídeo número 1, eu estou falando sobre estabilidade da máquina. Então vocês assistem lá esse vídeo e vocês vão ver a importância de verificar sempre o peso e o volume da carga, tá? Eu não vou explicar muito nesse vídeo aqui não, para que vocês possam assistir lá no vídeo número 1, tem a explicação detalhada, essa aula sobre estabilidade do equipamento. Próxima regra, número 35. Durante as descargas, não permitir pessoas em volta da empilhadeira. Pessoal, eu sei que é um pouco difícil, principalmente quando você trabalha com agregados, e o agregado ele fica embaixo da carga. Olha, coloca a carga bem aqui. Ah, não, essa carga você está entrando, vai pegar na carroceria. Então, a pessoa fica ali se expondo totalmente ao risco. Você é quem tem que ter o controle da operação e a autoridade para falar, fica afastado, meu camarada, pelo amor de Deus. Não deixa ninguém em volta da empilhadeira durante cargas e descargas. Olha só o risco que as pessoas correm ao ficar perto de um operador de empilhadeira trabalhando, quando ele está movimentando a máquina, principalmente quando está com alguma carga. Ó. O operador ele tem que ter visão em 360 graus do que ele está fazendo. Em algum momento ele acaba descuidando dessa pessoa. Para isso ele tem que observar o local antes e promover segurança nesse ambiente.
evitando que essas pessoas fiquem próximos, tá ok? Vamos lá para a próxima regra. Número 36. Olhar sempre para trás na hora de dar marcha ré após a descarga, independentemente do espelho retrovisor. Olha, tudo aquilo que eu venho falando, a gente gravou um vídeo, o vídeo número 2, fala sobre visão do operador frontal e traseira, eu falo sobre isso. Eu falei no vídeo das regras de segurança, no vídeo anterior sobre regras de segurança, a questão de olhar para trás quando estiver dando ré, e aqui tem a regra falando que não é para usar espelho retrovisor apenas, então eu tenho que olhar para trás. Regra 36, gente, isso é uma regra de ouro para o operador e tem muito operador que não cumpre. Além de se expor ao risco de acertar pessoas e coisas, ele também corre o risco de não ser admitido num teste prático se o avaliador conhecer essa regra aqui, tá? Vamos ver o que pode acontecer, olha só. Eu, quando uso o retrovisor da máquina, tenho uma visão muito limitada apenas das laterais do meu equipamento. Se tivesse alguém nesse momento passando exatamente atrás da minha empilhadeira, eu não enxergaria. A diferença que faz quando eu viro e olho para trás é tremenda. Então vire o pescoço, olhe para trás, faça questão de observar e ser observado durante a tua movimentação. E detalhe, isso tem que ser feito antes de eu colocar a máquina em movimento. Muitos operadores andam com a máquina 2 metros quase, depois que eles vão virar para olhar. 2 metros já é tarde, se tivesse um obstáculo ou alguém no meio desse caminho ali, já teria ido para o espaço, ok? Próxima regra, 37. Tomar cuidados especiais com determinados materiais a serem transportados. A gente falou no vídeo anterior sobre cargas delicadas, né? E existem também as questões de cargas perigosas. Por isso que eu coloquei ali entre parênteses o curso MOP, que algumas empresas elas exigem que o operador da empilhadeira também tenha curso MOP, para ele ter noção dos riscos e da forma de cuidado que ele tem que ter com diferentes tipos de cargas, né? Cargas com cuidados especiais, tudo bem? Então vamos lá para a próxima regra, número 38, usar calçados de segurança apropriados. Essa regra aqui eu coloquei como importante porque fala sobre proteção, mas eu vou falar que 99,9% dos operadores que eu vou treinar nas empresas, eles estão usando o calçado de segurança, tá? Mas é importantíssimo para vocês não esquecerem. Próxima regra, número 39. Ao iniciar o serviço, limpar a máquina por fora, tirar o óleo do piso, limpar o volante, limpar as partes fixas da empilhadeira. Quando fala em tirar o óleo do piso, não é do chão da fábrica, tá, gente? Não é do chão da empresa. É o piso onde você fica com o pé em cima, ali é o assoalho da máquina, tá? Então, o que diz ali? Uma asepsia básica no equipamento, coisa que alguns operadores não fazem. Tem empresa que eu vou dar aula que eu subo na máquina e eu saio dali com a minha roupa parecendo que eu fui fazer manutenção na máquina, de tão suja que a máquina é. Então, sempre ao iniciar um serviço, tenha lá um kit de limpeza, uma vassoura, um paninho, passa um paninho no banco, no volante. Se você tiver um compressor na empresa, vai lá, joga um ar na empilhadeira, né? Dá uma limpada. Algumas empresas disponibilizam até mangueira com água, sabão, para o operador lavar mesmo a máquina. Aquela hora que deu um intervalo, 10, 15 minutinhos, joga uma água, passa um sabão. É super higiênico ter, e é importante, você vai ser visto com outros olhos, né? Pela equipe, pela chefia, e isso daí é importante até como marketing pessoal para o operador, tá? Então não custa nada, não vai cair a mão de ninguém e é até agradável para você também trabalhar no equipamento limpo, né? Próxima regra, número 40, não mexer no motor e acessórios da empilhadeira para efetuar reparos. O operador de empilhadeira, gente, ele foi registrado ou contratado para trabalhar e fazer aquela operação. Mesmo que você é um operador de máquinas e tem que operar uma empilhadeira para abastecer ou tirar o material que você produziu na tua máquina, mas faz parte da tua função operar a empilhadeira. Agora, não faz parte da tua função fazer manutenção na empilhadeira. Mecânico de manutenção é outra profissão e é outra situação, são outras atribuições, tá? Teve uma empresa que eu fui dar treinamento que enroscou um plástico na ventoinha do radiador. Na hora o operador desceu da máquina, levantou o capô e já estava enfiando metade do corpo dentro do motor lá para puxar o plástico.
Aí eu falei, não faz isso não, meu amigo, você pode se machucar aqui e ainda a empresa não vai poder te dar um respaldo jurídico, não vai poder te dar uma assistência como você mereceria por ter desviado a função. Você automaticamente desviou sua função. Então não façam isso, tá, gente? Quando a gente tem problemas na máquina, a gente deve encostar a máquina, caso não haja condição de levar ela com segurança até uma manutenção, caso haja também o setor de manutenção, e relatar. Vocês têm lá o checklist e comunicação verbal ou outra forma de comunicação interna, ok? Próxima regra, número 41, comunicar imediatamente ao supervisor ou à manutenção qualquer defeito verificado na empilhadeira. Olha aí o que eu acabei de falar, gente. E essa regra está linkada com o item 11.1.8 da NR11. Quem já é operador com certeza sabe do que eu estou falando, NR11. Quem não é operador ainda, puxa na internet lá, NR11. Essa é a legislação que gerencia a operação de empilhadeira, de qualquer tipo de máquina que cuida de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, tá? E nesse item específico, 11.1.8, está falando lá sobre o checklist. Todo operador sabe que tem que fazer o checklist. Todo operador tem conhecimento disso, mas infelizmente nem todo operador realiza o checklist, ou quando realiza, não realiza da forma que tem que ser realizado. Eu vejo muitos operadores fazendo o checklist de forma correta, mas também vejo muitos operadores que dão graças a Deus quando não encontram a folha do checklist para fazer. Eu não vou aprofundar muito em checklist, porque esse assunto checklist ele vai estar linkado no vídeo que eu vou gravar ainda, falando sobre responsabilidade civil e criminal, que inclusive é uma das funções do checklist, muitos operadores desconhecem, por isso que eles tratam o checklist de uma forma medíocre, né? Eles acabam não dando a importância devida para o checklist. Próxima regra, número 42. Sempre que não tiver visão de frente, dirigir a máquina em marcha ré. Nós falamos muito sobre isso no vídeo que eu gravei falando sobre visão do operador, então eu também não vou aprofundar nesse item. Voltem lá no canal, assistam esse vídeo falando sobre a visão frontal e visão traseira, e aí vocês vão entender que ali está falando sobre uma coisa importantíssima e é uma regra de segurança ao qual todo operador tem que seguir. Próxima regra, número 43. Com a empilhadeira carregada, descer rampas em marcha ré. Esse item também está falando aí sobre a visão do operador. Assistam lá no vídeo que está no canal. Visão do operador, visão frontal e visão traseira, tá? Mas só para vocês entenderem, a partir do momento que eu tenho carga no meu garfo e eu tenho que acessar uma rampa, eu tenho que manter essa carga apontando para cima. Então, se eu vou subir a rampa, eu subo de frente. Se eu descer a rampa, eu desço de ré. Simples assim. Próxima regra, número 44. Com a empilhadeira descarregada, andar sempre de frente. E é isso que os operadores fazem, né? Com a empilhadeira descarregada, você tem visão frontal e aí você faz aí todo o trajeto de frente. Exceção, empilhadeira elétrica retrátil, empilhadeira pantográfica, que essas empilhadeiras você é obrigado a andar sempre de ré, por conta da disposição da visão. A torre que está à tua direita fica sempre tampando tua visão frontal, independente de estar com carga ou não. Então, nessas máquinas, você é obrigado a andar sempre de ré. Próxima regra, número 45. Quando estiver dirigindo ou operando de marcha ré, olhando para trás pelo lado direito, usar sempre o pé direito para o freio e acelerador. Mais uma regra que fala do olhar para trás ao dar ré. E muitos operadores ainda insistem em ignorar essas regras que falam que tem que olhar para trás, tá? Então, andando de ré com a empilhadeira, tem que olhar para trás, gente. Por que eles colocam o lado direito? Porque o banco do operador ele está ligeiramente deslocado para o lado esquerdo e é muito mais confortável ele virar para o lado direito. Mas tem situações que o operador tem que olhar para a esquerda. Vai depender da posição dele com relação a algum obstáculo ou alguma pessoa que estiver na direção, né, no caminho dele ou que ele estiver aí interagindo durante a operação, tá? Mas tem que olhar para trás. E aí, nesse momento, pede para frear, usar o freio de serviço, que é aquele que tem do lado do acelerador, sempre com o pé direito.
E a maioria dos operadores, quando pega uma máquina hidráulica, ele usa somente o pé esquerdo no freio, porque o pedal da extrema esquerda é um freio e ele acaba usando somente esse pedal. Então fiquem atentos aí também nessa regra de segurança, e isso já causou aí a não contratação, a não aprovação de alguns operadores em teste, tá? Então fiquem atentos nisso daí. Próxima regra, número 46, andando para frente, usar o pé direito para acelerar e o pé esquerdo para frear. Olha aquilo que eu acabei de falar de novo. Num veículo, numa empilhadeira hidráulica, que ela possui geralmente 3 pedais, o da direita acelerador, o do meio freio de serviço, o da esquerda freio de aproximação. A maioria dos operadores usam o pé direito no acelerador e o pé esquerdo no freio de aproximação. Então, nesse caso aqui, você indo de frente, tudo bem. No item anterior, na regra anterior, ao dar ré, você é obrigado a usar o freio de serviço, que é o freio do meio. Próxima regra, número 47. Quando estiver seguindo outra empilhadeira, não ultrapassá-la, a não ser que ela pare e seja avisada. Fazer ultrapassagem, gente, infelizmente eu já presenciei operadores tirando racha, operadores propositalmente acelerando a empilhadeira ao máximo para chegar na frente uma da outra. Então, não é permitido ultrapassagens dentro de uma empresa utilizando empilhadeiras, tá? Então não ultrapasse. Se a empilhadeira da frente está carregada, está lenta, você estiver vazio indo atrás, tem que acompanhar. Tudo bem? A partir do momento que aquele camarada parar e sinalizar para você passar, aí sim você tem segurança para poder fazer a ultrapassagem, que nesse caso acaba nem sendo uma ultrapassagem. Ultrapassagem é quando o de trás força a aceleração para chegar primeiro daquele que está na frente. Próxima regra, número 48. Nunca fazer reversão, seja para frente ou para trás, com a máquina em movimento. Isso é uma regra de segurança importante, que serve principalmente para as máquinas a combustão por conta do sistema de tração, sistema de transmissão, né? Então, onde eu tenho para frente e para trás, num comando de direção e um sistema de transmissão de marchas, eu corro o risco de arrebentar toda essa caixa de transmissão, arrebentar todo o câmbio da máquina. Nas máquinas elétricas já há essa possibilidade, inclusive esse evento recebe o nome de plugin, tá? Eu estou indo para frente, eu mudando o sentido da máquina, automaticamente ela para e vai no sentido contrário. Mas nas máquinas a combustão não é permitido, inclusive é perigoso fazer isso daí. Próxima regra, número 49, para a verificação dos níveis de óleo, deixar a máquina em lugar plano. Então você vai fazer o checklist antes de começar a trabalhar, você vai verificar os níveis de óleo. Então, sempre procurar verificar se a máquina está primeiramente no local plano, para você poder fazer essa verificação aí o mais próximo da realidade possível. Próxima regra, número 50. Verificar o abastecimento de combustível sempre antes de iniciar o serviço. No caso da empilhadeira a combustão, a maioria delas é a gás, empilhadeira de pequeno porte, e o gás ele tem duas opções, ou é trocado ou é abastecido, o chamado pit stop, né? O gás trocado, ele nem sempre tem a verificação de nível. Algumas máquinas que têm aquela adaptação parecida com a de carro, tem aquele seletor com as luzes, né? Então eu consigo ver o nível pela quantidade de luzes que estão acesas, mas a grande maioria não tem. Então o operador ele tem que ter mais ou menos uma noção de quanto tem de gás, né, pelo tempo que a máquina trocou o gás e qual é a autonomia da máquina que ele trabalha, para saber se está próximo ou não de trocar o gás. Muitas empresas têm uma ação preventiva sobre isso. Elas trabalham com suporte de gás duplo, aonde um está ligado no sistema e o outro é reserva, para o operador não perder tempo ficando na mão do meio do caminho. Então ele simplesmente vai lá, tira o pigtail, né? O pessoal costuma chamar aquilo de rabicho. Ele tira o pigtail de um gás, conecta no outro e continua trabalhando. E assim que ele tem a oportunidade, ele vai na reserva e troca aquele botijão vazio por um cheio novamente. Mas sempre procurar verificar a quantidade de combustível que tem na sua máquina, ok? Próxima regra, número 51. Quando estiver operando uma empilhadeira, observar sempre pressão do óleo, circuito de carga,
temperatura e nível de combustível. Isso tudo a gente verifica no painel de instrumentos. Eu vou procurar também gravar um vídeo explicando como é que a gente faz a leitura dos símbolos no painel de instrumento. Mas isso daí tem apostilas, tem material na internet. Eu já vi também outros materiais no próprio YouTube explicando sobre isso. É sempre importante verificar. Cada símbolo daquele no painel, ele quer dizer uma coisa para nós. E ali está uma informação importante sobre um item do funcionamento da máquina. Então sempre fica atento, resumindo aí a regra 51, sempre fique atento ao painel de instrumentos da empilhadeira. Esse painel de instrumentos te dará informações aí importantes para evitar danos na máquina ou até mesmo algum tipo de acidente que possa acontecer. Última regra de hoje aqui, número 52, não dirigir ou operar a empilhadeira com a perna esquerda para fora. O operador, ele usa mais a perna direita porque na perna direita ele tem ali freio e acelerador. Mas alguns operadores de empilhadeira frontal, no caso da hidramática, ele tem a perna esquerda ali no freio de aproximação. Em empilhadeira elétrica retrátil, foi criado um dispositivo de segurança chamado homem-morto para evitar que o operador ficasse com a perna esquerda para fora. Então ele é obrigado a estar com o pé sempre em cima desse dispositivo chamado homem-morto, ou somente morto, como a maioria dos operadores chamam, para evitar ficar com a perna esquerda para fora. Porque já aconteceram inúmeros acidentes com o operador com a perna para fora. Um deles eu mostro para vocês aqui. Ó. No caso, esse operador foi fazer de propósito, né? Ele foi abrir o portão com a perna. E ali ele teve a infelicidade de enroscar o pé no meio da grade e acabou sendo surpreendido ali, tá? Mas é uma das razões que o operador não pode colocar a perna, e na realidade parte nenhuma do seu corpo, para fora da máquina, ok? Pessoal, para o vídeo não ficar longo, vou finalizar por aqui. Fiquem aí acompanhando o nosso canal que terá aí mais outros vídeos falando sobre dicas seguras, né, com relação à empilhadeira ainda. Se você gostou do vídeo, dá um like, por favor. Para receber a notificação dos próximos vídeos, clica no sininho que tem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e você querendo aí passar esse conhecimento para algum colega, algum familiar, ou algum chefe encarregado, não sei, compartilha, pega o link do vídeo e compartilha no status do WhatsApp, passa nos grupos que você tem, passa no Facebook, compartilha com quem você quiser. Gostou dessa aula? Quer assistir essa aula ao vivo? Quer colocar a gente dentro da tua empresa para dar uma aula aí para a tua equipe? Contacta a gente através do fixo, do WhatsApp e das redes sociais, tá? Com certeza a gente vai fazer um orçamento bacana, vai fechar um treinamento e você vai ter tudo isso aqui que você está vendo nos vídeos ao vivo, na teoria e na prática. Ok, pessoal? Fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Obrigado por enquanto. Fiquem com Deus.